Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Olá, que bom ter a companhia de todos aqui no podcast Fé Extraordinária. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, acho que todo mundo sente na pele, né? O descanso no Senhor. Olá, é verdade. Quem hoje em dia não se sente, assim, sobrecarregado? Não só o corpo cansado, mas a mente também, né? Tanta coisa. Exato. Responsabilidade, conta pra pagar, futuro incerto. Parece que a gente tá sempre numa corrida sem fim. Fica a pergunta, será que existe um jeito de achar paz de verdade no meio dessa confusão toda? É a grande busca, né? A nossa conversa hoje, ela é inspirada um pouco pelas reflexões do livro devocional Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. E olha, esse descanso é bem mais que só parar de trabalhar, sabe? Uhum. Não é só tirar férias ou dormir mais, o que ajuda, claro. Mas estamos falando de algo mais profundo, ligado à fé mesmo, como a Bíblia ensina, né? Acho que em Hebreus fala disso. Exatamente. É um descanso que nasce da salvação, sabe? E de uma confiança, assim, total em Deus. É aquele entendimento de que, mesmo que tudo pareça um caos, Ele está no controle. Ele tem um plano. Tá. E essa confiança é que gera uma segurança por dentro, entende? Uma paz que não fica dependendo do que está acontecendo fora. Lembra daquele convite de Jesus lá em Mateus 11? Lembro, sim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Isso. E encontrareis descanso para as vossas almas. É muito direto para quem está se sentindo esgotado. É um alívio só de ouvir. Mas, sabe, essa ideia de descansar em Deus enquanto, tipo, o mundo tá pegando fogo, não soa meio passivo demais? Como se fosse pra gente simplesmente desistir de lutar? Olha, essa é uma interpretação bem comum, mas é um equívoco, na verdade. Descansar no Senhor não é ficar parado inerte. É uma confiança ativa. Ativa? Como assim? É saber que, enquanto a gente faz a nossa parte com esforço, com diligência, o resultado final, o controle maior, isso pertence a Deus. É parar de lutar contra Ele ou sem Ele, sabe? E começar a agir com Ele. E para isso acontecer, claro, exige fé. E exige obediência à palavra dele. Não dá para acessar esse descanso se a gente ignora os princípios que Ele deixou. Entendi. Então, essa fé, essa confiança ativa, é ela que permite a gente encontrar paz mesmo quando tá difícil? Podemos dizer que sim. É uma fé que nos capacita a descansar na soberania dele. Um ponto-chave que a gente vê nessas reflexões é justamente esse: confiar que Deus sabe o que está fazendo. Tipo o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Exige abrir mão da nossa mania de querer controlar tudo. Aí é que pega. É um exercício constante. E outro ponto ligado a isso é a obediência, que você mencionou lá de Hebreus 4:3, porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Sim, mas confesso que, para muita gente, a palavra obediência soa mais como um peso, sabe? Um fardo. E não como um caminho para o descanso. É uma tensão real, com certeza. Mas a perspectiva bíblica aqui é que obedecer a Deus não é como seguir ordens de um chefe chato, arbitrário. É como alinhar a nossa vida com o manual do Criador. Ele sabe o que é melhor para a gente. Faz sentido pensar assim. É como navegar usando as cartas náuticas, sabe? Pode parecer que está te limitando, mas, na verdade, está te livrando dos rochedos, te levando para o porto seguro. A desobediência, essa sim, gera atrito, ansiedade, cansaço. Verdade. E falando em ansiedade, outro ponto que parece central é entregar as preocupações. Lembrei de 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lindo no papel, mas como fazer isso na prática? Então, a fé é o veículo para isso. Não é um botão mágico que a gente aperta e pronto, sumiu a ansiedade. É uma decisão Consciente. repetida de confiar que o cuidado dele é real. Uhum. Olha, carregar esse peso todo de preocupação não resolve nada, só me desgasta. A fé nos capacita a soltar esse fardo aos pés dele. De novo e de novo. Soltar o fardo, isso me leva de volta para Mateus 11, para o jugo de Jesus. Ele fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. O que isso quer dizer exatamente nesse contexto de descanso? Bom, o jugo era aquela peça que unia os bois, né?
para dividir a carga no trabalho. O jugo de Jesus simboliza a vida sob a orientação dele, em parceria com ele. Parceria, gostei disso. E é suave e leve não porque não vai ter trabalho ou desafio, mas porque a carga é compartilhada com ele. E a motivação não é mais a obrigação, aquela coisa legalista, mas o amor. O descanso vem de fazer a obra de Deus, entende? Na força dele, não na nossa. É um ritmo que a gente consegue sustentar. A promessa de paz, ela é real. A gente pode mesmo acessar isso. Com toda certeza. Filipenses 4, verso 7, fala da paz de Deus, que excede todo entendimento. E que essa paz guarda o nosso coração, a nossa mente. Não é ausência de problema, veja bem, mas é uma tranquilidade lá no fundo, sabe? Mesmo com os problemas. Porque a gente está ancorado na confiança em Cristo. Que essa paz possa ser uma realidade cada vez maior na vida de quem está nos ouvindo. Que cada um possa buscar essa conexão com Deus, essa força que realmente renova. Isso mesmo. E claro, continuem acompanhando a gente aqui no podcast Fé Extraordinária. Se essa conversa de hoje tocou de alguma forma, segue nosso perfil, deixa um amém aí nos comentários, compartilha com alguém que talvez esteja precisando ouvir sobre esse descanso verdadeiro. Fica então essa reflexão pra gente, né? Se o descanso de verdade não é não fazer nada, mas sim fazer as coisas na força e na vontade de Deus. Em que área da sua vida talvez você esteja lutando só com a sua força? Precisando trocar o seu jugo pesado por esse jugo suave que Jesus oferece. Graça e paz a todos.